nas outras fases, agora da fase checar do SDCA. Aqui a gente tem uma primeira situação que eu ilustrei que pode acontecer e você precisa ficar atento. Então aqui, por exemplo, o primeiro turno marcou 490 peças real na primeira hora, na segunda hora 450, mas não fez nenhum registro em relação a esse desvio em relação à meta de 50 peças. Na terceira hora ele fez 430 peças e também não fez nenhum registro. Pessoal, é importante você deixar muito claro para a operação que quando houver um desvio da produção real em relação da meta esperada, é necessário que a operação, que os operadores façam um registro dos problemas que aconteceram naquela hora. Os problemas mais crônicos que atrapalharam ele atingir a meta é uma coisa importante para que você possa ir registrando e tratá-los um pouco mais adiante, que eu vou explicar. Mas é importante esse feedback através do acompanhamento da liderança para que ele possa ter a ciência que é necessário fazer esse registro e que o objetivo nada mais é do que ajudá-lo a resolver esses problemas. Porque o operador ele tem muito orgulho quando bate a meta. O dia que ele mais trabalha é quando ele passa a maior parte do tempo cheio de problemas. Então ninguém gosta de problemas. Se o turno corre suave, se ele não tem tanta ocorrência durante o turno, ele vai bater a meta com tranquilidade. Agora, se tem algo atrapalhando, ele tem que registrar para que ele saiba que você, como líder, está disposto e responsável para ajudá-lo a resolver essas questões, para que ele tenha um dia mais leve. Então, essa é a primeira situação que eu gostaria de ilustrar. Uma segunda situação é que, por exemplo, na primeira hora ele bateu 490 peças por hora, muito próximo à meta. A segunda hora ele bateu a meta exatamente. A terceira hora ele fez 510 peças e também não tem nenhum registro. Então, por que houve aquela meta excepcional, né? E realmente na quarta hora está batendo a meta novamente. Então, pessoal, uma coisa importante que você como líder precisa deixar claro para a equipe é que quando a equipe começa a bater a meta e começa a ter constância, primeira, segunda hora, terceira hora, é necessário um reconhecimento. É necessário que a liderança parabenize o operador em relação ao esforço que ele está fazendo. Muitas vezes a liderança perde a oportunidade, perde a chance de elogiar o operador porque acha que é simplesmente obrigação, que ele já ganha para isso. Pessoal, esqueça. Eu sempre vou repetir nos meus vídeos que a maior necessidade do ser humano é ser reconhecido. É ser reconhecido que ele é uma peça importante na equipe. Então, toda vez que você tiver uma oportunidade sincera, faça um elogio sincero, sem bajulação. Se é sincero, se ele está conseguindo bater a meta dele com consistência, não esqueça de destacar o grande feito dele, o grande esforço, porque o ser humano gosta e uma vez que ele se sente reconhecido, ele passa a repetir novamente aquele tipo de comportamento. Então, por favor, gente, não perca essa oportunidade. Eu vejo que muitas vezes existe uma falha no acompanhamento do quadro hora a hora e muitas vezes tem um problema, aí sim é questionado porque que não atingiu a meta. Quando atinge a meta ninguém fala nada, então a coisa começa a sair errada, né? A gestão do quadro ela precisa ser feita de forma correta para que realmente essa ferramenta seja valorizada e apreciada pelos operadores. Uma terceira situação que eu gostaria que você ficasse atento é quando acontece algo desse tipo, né? Existe uma quantidade muito parecida, não há variações e muitas vezes da primeira hora até a última hora é aquele número redondinho sem variabilidade nenhuma. Isso raramente acontece, pessoal. Nem o processo mais estável do mundo consegue uma produção como essa. Muitas vezes isso é sinal que naquela situação, naquele planejamento de peças, existe um mix mais favorável, existe uma facilidade um pouco maior que a produção tem e nesse caso muitas vezes pode produzir até um pouco mais. A partir do momento que você faça um diálogo sincero com o operador e ele realmente acredita em você,
e você acredite nele, ele tem que saber que quando o mix é mais favorável, ele pode tranquilamente atingir um valor superior à média. Então não tem nada de errado com isso. Isso não significa que a partir daquele momento você vai cobrar uma meta maior. Porque você sabe e tem que deixar claro a ele que vai ter dias que ele vai pegar uma sequência de produção mais trabalhosa, mais lenta e dificilmente ele vai bater aquela meta. Então vai ter dias que ele vai conseguir fazer um pouco mais, é saudável que ele faça, mas vai ter dias que ele vai ter dificuldade e nesse balanço, nessa média, é que se consegue o resultado a longo prazo. Então isso é importante, você tem que ficar atento em relação a esses sinais que o quadro de produção hora a hora te dá, para que você possa fazer uma gestão mais assertiva desse grande instrumento de gestão à vista. E para resumir, pessoal, se você tem um acompanhamento constante com a equipe, se o líder pelo menos a cada hora monitora, o supervisor a cada 2, 3 horas monitora e dá feedback para a equipe, os operadores começam a raciocinar da seguinte maneira: poxa, quando as coisas não estão tão bem, a minha chefia vem aqui e me questiona no sentido de querer me ajudar a solucionar os problemas. E quando eu bato a meta, eu ganho os parabéns. Caramba, esse negócio é um negócio legal. Vou usar cada vez mais. Agora, um detalhe importante, pessoal. Se raramente a gente não reconhece o esforço dos operadores quando ele bate a meta, ou quando ele não bate a meta, muitas vezes a liderança vai lá e ainda apurrinha um pouco o operador. Começa a balançar a cabeça, não fala claramente o que está acontecendo, passa uma insegurança, isso acaba com um processo motivacional. Então, pessoal, aqui vai algumas dicas para que você possa realmente usar um instrumento tão simples e que pode trazer grandes resultados para você na linha de frente. Uma grande prática, uma coisa muito importante, pessoal, que acontece nesse quadro, é você fazer o registro dos dados. Então aqui eu coloco como forma ilustrativa algumas ocorrências quando não se bateu as metas. Então, por exemplo, aqui na segunda hora, houve um registro de 10 minutos de parada aguardando material, na terceira hora 23 minutos realizando troca de ferramenta, na quinta hora 40 minutos a máquina parou em manutenção mecânica corretiva, na sétima hora 35 minutos de um novo setup, então pode ver que no primeiro setup foi 23, o segundo foi 35 minutos, então não está muito padronizado, e na oitava hora 15 minutos de ciclo lento. Pegou alguma peça que tem um tempo de ciclo mais lento e ele acabou perdendo velocidade. Então esses registros são importantíssimos, você pedir para que a equipe possa registrar os casos crônicos para que realmente isso seja transferido até o final do turno para um flip chart. Isso pode ser feito ao longo do turno através da liderança, para que muitas vezes isso seja plotado num gráfico de Pareto pela liderança de linha de frente, para que você tenha uma visão de quais são os problemas crônicos que estejam acontecendo no dia a dia. Pessoal, muitas vezes esse processo todo é automático, essa geração de dados através de sistemas de gestão te dá tudo isso de uma forma automática, mas tem muita empresa que ainda faz esse processo de uma forma mais artesanal, ok? Então, não é porque é automático, não é porque você consegue ver da sua mesa que muitas vezes tem mais eficácia em relação a um processo manual que você está acompanhando tete a tete com o operador. Então, se você já tem os dados um pouco mais automáticos e você possa fazer a leitura na sua mesa, cuidado, pessoal. É necessário que você acompanhe, não basta só você ver os relatórios de ocorrência durante o turno. Os operadores têm que sentir que você está presente, que você está observando, que você está valorizando o esforço dele, que você está preocupado em resolver algum problema que esteja atrapalhando ele atingir a meta. Então ele precisa desse contato com você. Então por isso que eu falo que muitas vezes um sistema mais manual, mais artesanal, ele tem uma reciprocidade de gestos, de observações, de contatos visuais que gera muito mais resultado que muitas vezes eu ficar na minha sala olhando o resultado de longe. Então, muita atenção em relação a isso, pessoal.